Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo a gente finalmente vai provar a existência de uma função determinante para a matriz de dimensão n. A gente já viu, né, que existem funções determinantes para a matriz de dimensão 2 e 3 e a gente vai aqui agora mostrar que existe para uma dimensão qualquer n e essa função ela atende aquelas três propriedades básicas que a gente supôs e trabalhou nas duas últimas aulas anteriores, tá? O que a gente vai trabalhar aqui é o que a gente conhece como desenvolvimento de Laplace. A nossa prova vai ser por indução, tá? E eu vou explicar aqui como que funciona essa forma do desenvolvimento de Laplace. Vou considerar uma matriz A aqui, escrita a partir das suas entradas, tá? Nada especial nesse primeiro momento. Vou escrever aqui, né, a segunda linha. Aqui até a enésima linha. E aí eu tenho aqui uma matriz, né, de dimensão n e vou fazer o seguinte. Vou fixar nessa matriz de dimensão n a coluna J, tá? Então essa coluna aqui, fixada. E vou construir, a partir deste desenho que eu coloquei aqui, outras matrizes, tá? Submatrizes da matriz A, que tem a seguinte característica. Nessa submatriz, a coluna J ela vai estar sempre excluída, e eu vou excluir, né, para cada uma das submatrizes, as linhas subsequentes. Então eu vou começar fazendo o seguinte, vou construir a primeira submatriz em que eu excluo a coluna J, linha 1, então vou pegar a matriz formada pelos elementos que restaram e vou dar um nome para essa submatriz de A1J. Essa submatriz é uma matriz, né, de dimensão n-1, tá certo? E vou repetir esse processo para cada uma das linhas dessa matriz A. Então essa coluna está sempre excluída, depois eu excluo a segunda linha, vou chamar aqui de A2J, e vou fazer isso, né, para todas as linhas até a linha N, então esse procedimento iterativo aqui, até a enésima linha, sempre com a coluna J excluída, fixa, e todas essas matrizes elas têm dimensão n-1, tá? Então eu vou supor que existe uma função de linha determinante que atende aquelas características básicas, tá? Para matrizes de ordem n-1. Então, eu vou calcular o determinante de cada uma dessas submatrizes aqui, tá? E aí o determinante dessa matriz A, na verdade, ele vai ser uma combinação linear particular desses determinantes aqui, que a gente vai fazer da seguinte maneira. Então, para esse primeiro determinante que a gente excluiu a primeira linha, a gente vai pegar este elemento da coluna J e vai multiplicar aqui. Então aqui eu vou ficar com A1J. Para este segundo determinante que eu excluí a segunda linha, eu vou pegar o elemento aqui da coluna J da segunda linha. E vou fazer isso até chegar até o ANJ lá embaixo. E aí, finalmente, eu vou fazer uma permutação de sinal em cada um deles, de tal forma que a potência aqui desse -1 vai ser a soma dessas duas entradas aqui. Então, nesse caso aqui vai ser J mais 1, aqui vai ser J mais 2, etc. Aqui vai ser J mais N. E aí, quando eu somar todos esses camaradas aqui, a soma desses camaradas aqui, a gente vai chamar, então, dJ de A, né? Que eu posso escrever aqui, né? Conforme formato de somatório, então aqui -1 elevado a I mais J, AIJ, D' de A e J, tá? E isso aqui é o que a gente conhece como desenvolvimento de Laplace. Isso aqui, na verdade, vai ser a nossa função determinante para matrizes de ordem n. Então, eu tenho que mostrar que essa função determinante ela atende aquelas três propriedades básicas, isto é, ela é linear por linha. Se eu tenho uma matriz com duas linhas iguais, então o determinante é nulo. E para a matriz identidade, o determinante é 1. Tá? Então, eu tenho que provar que para essa função dessa forma é válido isso. E vamos começar, então, pelo mais fácil, tá? Que é o seguinte, se eu supor aqui que A é a matriz identidade de ordem n, então a gente vai obter o seguinte, eu vou pegar o dj da matriz identidade aqui, que é esse somatório aí, né, de 1 até n, de -1 elevado a e mais j, e aí aqui agora, na entrada, no elemento aij, na verdade, vai entrar, né, o delta ij, que afinal de contas a matriz identidade ela pode ser representada pelo delta ij aqui, que é aquele número que ele é 0 se é diferente de j e 1 se é igual a j, vezes o d' da matriz identidade, excluindo linha i,
coluna J. Beleza? E aí quando isso aqui acontece, na verdade, isso aqui vai ser um monte de zeros, ele só vai ser 1 quando o I for igual a J, então isso vai ficar, na verdade, menos 1 elevado a J mais J, vezes delta JJ, vezes o D' de IJJ, né? Então eu estou pegando a matriz identidade, excluindo linha J e coluna J, então isso aqui vai ficar exatamente menos 1 elevado a 2J, que vai dar 1, vezes o delta JJ, que é 1, vezes o determinante de uma matriz identidade de ordem inferior, que é 1 também. Então isso aqui dá 1, e a primeira parte está resolvida, tá? A segunda, que também é um pouco mais fácil, que é o seguinte, vamos considerar que a matriz A tem duas linhas consecutivas iguais. Vou chamar de linha K e linha K mais 1. Essas duas linhas são iguais, tá certo? Então, linha K igual a linha K mais 1. E aí aqui, quando a gente for construir, né, todas as submatrizes, enquanto a gente não tiver exatamente nesse somatório aqui, né, no índice K ou no índice K mais 1, todos os demais índices vão conter matrizes que contêm essas duas linhas aqui, tá certo? Então significa que o DJ de A, em toda aquela soma que varia de 1 até N, todas as submatrizes que estão com índices que são diferentes de K e K mais 1, eles vão conter essas duas linhas e, portanto, os determinantes vão ser 0, tá certo? Ou seja, a gente só precisa tratar, na verdade, quando a gente está exatamente na linha K e na linha K mais 1. Então, na linha K, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter menos 1 elevado a K mais J, vezes AKJ, vezes o D' de AKJ, mais menos 1 elevado a K mais 1 mais J, vezes A mais K mais 1 J, vezes o D' de A, K mais 1 J. Então eu estou excluindo, né, aqui a linha K e depois eu estou excluindo a linha K mais 1. Eu sei que todos os demais parcelas vão ser 0, porque os determinantes vão ser 0, porque eu vou ter sempre duas linhas iguais nas submatrizes, tá? E aqui o interessante é o seguinte, essas duas matrizes aqui, elas são iguais, e, consequentemente, os determinantes são iguais. E esses dois elementos, eles também são iguais. E aí, o que vai fazer a diferença é que, se esse sinal aqui é positivo, este aqui vai ser negativo, porque, afinal de contas, a gente tem 1 aqui na potência, tá? Ou se isso aqui for negativo, esse aqui será positivo. O que importa aqui é o seguinte, que a gente vai ficar com alguma coisa do tipo A vezes B vezes C, e aqui eu vou ter menos A vezes B vezes C, que claramente vai dar 0. Então, se eu tenho duas linhas iguais, o determinante vai dar 0. E a terceira propriedade que ele precisa atender é com relação à linearidade por linha, tá? Então, eu vou supor aqui, ó, que eu tenho que a késima linha é uma combinação linear de dois vetores, tá certo? Ele é uma combinação linear de dois vetores. Vou chamar esse cara de A, vou chamar esse aqui de A', que é a matriz, né, formada por L's, e vou chamar de A duas linhas, a matriz aqui formada em que na késima linha eu tenho o RK, o vetor RK ali, certo? E aí quando eu fizer o DJ de A aqui, ó, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, a gente vai ter o somatório, né, com I de 1 até N, de menos 1 elevado a I mais J, AIJ, vezes o determinante de A e J, tá certo? E aí se eu, na verdade, fizer toda essa soma, mas excluir exatamente a késima linha, que é onde a gente tem a combinação linear, isso aqui eu vou poder colocar aqui fora da seguinte maneira. Então aqui vai ficar K mais J, AKJ, D' de AKJ. Vamos ter exatamente isso. E aqui olha que interessante. Todas essas matrizes, essas submatrizes A e J, quando eu não excluir a linha K, elas vão conter essa linha aqui. E aí, portanto, este determinante, né, ele vai atender a linearidade por linha. Então eu vou poder separar ele usando essas duas matrizes ali em duas linhas, tá?
Neste caso, em que eu excluo a linha K, que eu estou excluindo essa linha aqui, quem vai fazer o papel, né, de separar em dois pedaços diferentes é o elemento da coluna J da linha K, que ele é escrito como uma combinação linear de dois números. Então, eu vou reescrever tudo isso da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar o somatório, né, com I diferente de K, variando, né, de 1 até N. Então, aqui, menos 1 elevado a I mais J vezes AIJ. Então, esse determinante ele vai se decompor em duas partes, né? Então, aqui vai ficar D' de A' e J, mais S D' de A duas linhas e J, mais essa parte aqui, que vai separar agora em dois pedaços, que vai ficar menos 1 elevado a K mais J, A KJ' mais S AKJ duas linhas, tá? Então, AKJ' ele está no vetor da matriz A', e o AKJ duas linhas está no vetor da matriz A duas linhas, tá? Então, só para ficar fácil de entender, isso aqui vai ser D' de AKJ, tá certo? E aí, portanto, agora eu vou poder escrever isso aqui como sendo dois somatórios diferentes. Eu vou poder juntar esses camaradas que estão da matriz A', que é esse aqui, e os que estão da matriz A duas linhas, que são esse aqui. E o interessante é que, como eu excluí a linha K, tá certo? Neste ponto, as submatrizes, né, no caso de A' e A duas linhas, vão ser iguais. Então eu posso separar isso aqui, um para cada um desses dois números aqui. Então a gente vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Vai ficar o I variando de 1 até N, de menos 1 elevado a I mais J, vezes AIJ', tá? Então eu estou chamando aqui todo mundo que está relacionado com a matriz A' de AIJ'. Eu sei que o A, I, J, linha e o duas linhas vão ser iguais muitas vezes, tá? Eles só vão ser diferentes quando a gente estiver exatamente em cima da linha K. Então eu vou escrever assim, sem perda de generalidade aqui, só para ficar mais fácil de entender. Já é um processo relativamente complicado de entender. Aqui mais S vezes o somatório com I variando de 1 até N, de quem? De menos 1 I mais J, vezes A I J duas linhas, D' a duas linhas I J. Tá certo? Então, só observar que exatamente aqui quando eu excluo a linha K, neste caso aqui, quando eu excluo a linha K, tanto A' quanto A duas linhas, eles vão ser iguais. É por isso que eu vou escrever aqui, tá certo? Os elementos da matriz A' A duas linhas, quando eu excluo a linha K, eles são iguais. Por isso que eu escrevo juntando, concatenando todo mundo. E aqui, nessa primeira parte e nessa segunda parte, eu tenho o DJ de A', e nessa segunda parte eu tenho o DJ de A duas linhas. E aí, portanto, a minha conclusão aqui é que eu tenho DJ de A' mais S DJ de A duas linhas, e, portanto, ele é linear, e a gente prova aqui, né, por indução, afinal de contas, a gente está supondo que essa função aqui existe, tá? E aí, para a gente, né, esclarecer melhor como que a gente calcula o determinante, vou fazer um exemplo aqui, antes do nosso próximo teorema. Vou considerar uma matriz 3 por 3. Então, por exemplo, vou pegar essa matriz aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. A gente já sabe calcular o determinante dessa matriz usando, né, outras formas, e aqui a gente vai usar essa ideia dos cofatores. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fixar uma coluna. Então, eu vou, por exemplo, fixar a coluna do meio aqui, ó. Então, eu vou fixar a coluna 2 aqui. E aí, vou calcular os determinantes das submatrizes em que eu excluo essa coluna e todas as três linhas, tá? Então, eu vou calcular primeiro quem que é o A1, 2. Então, nessa submatriz, na verdade, né, eu elimino essa linha, essa coluna, sobra essa submatriz aqui, que vai ser 1, 0, 0, 1. Depois eu tenho o A2, 2, né, que eu vou excluir segunda linha, segunda coluna, então vai ficar essa matriz aqui, 1, 1, 0, 1. E aí, finalmente, eu vou pegar o A3, 2, que eu excluo a terceira linha, segunda coluna, vai sobrar essa submatriz aqui, que é formada por 1, 1, 1 e 0, tá certo? E aí,
Já sei quem são as submatrizes, vou calcular o determinante de cada uma delas. Então, o determinante de cada uma dessas submatrizes aí, o da primeira vai ser 1, o da segunda vai ser 1 também, né? Porque vai ser diagonal principal menos diagonal secundária, e o da terceira vai ser menos 1. O determinante da terceira aqui, A32, isso é igual a menos 1, tá? E aí, portanto, né, o determinante da matriz A, ele vai ser dado por quem? Então, ele é a soma de quem? Este camarada, vezes o determinante dessa matriz, vezes um permutador de sinal. Este camarada, vezes o determinante dessa matriz, vezes um permutador de sinal, mais o determinante dessa matriz, vezes esse elemento, vezes um permutador de sinal. Neste caso, então, eu vou ter o seguinte, menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o elemento ali, que é o 0, vezes o determinante da matriz, que é 1, mais menos 1 elevado a 2 mais 2, né? É o mesmo índice aqui, 2 mais 2, vezes este elemento, que é o A22, vezes 1, vezes o determinante, que é 1, mais, finalmente, a última parte, que vai ser qual? Vai ser menos 1 elevado a 3 mais 2, que é 5, então vai ser negativo, vezes esta entrada, que é 1, vezes o determinante da matriz que a gente calculou aqui, que é menos 1. Então, isso aqui vai ficar 0 na primeira parcela, na segunda parcela vai ficar 1, e na terceira parcela vai ficar 1 também. Então, o determinante dessa matriz é igual a 2, tá? E aí, se você calcular de outras formas, das formas usuais, né, por exemplo, copiando essas duas colunas para cá, né, e fazendo, né, aquela conta, né, que é o método de Sarri, você vai chegar certamente no mesmo resultado. E antes da gente passar para o nosso próximo teorema, gostaria só de fazer uma observação, que a gente fez a expansão aqui de Laplace, né, o desenvolvimento de Laplace, fixando uma coluna, mas a gente poderia fazer isso também fixando uma linha, tá? Considerando aqui a matriz A, que é a mesma matriz que a gente usou, que tem entradas, né, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e 1, eu vou fazer agora a expansão usando o mesmo método de Laplace, só que ao invés de a gente fixar uma coluna, como a gente fez e a gente fixou a segunda coluna, eu vou fixar a primeira linha e vou trabalhar com a expansão na primeira linha, calculando as submatrizes a partir, né, da primeira linha fixada. E a gente vai obter exatamente o mesmo resultado, como a gente vai observar. Então, o determinante da matriz A, se a gente usar a mesma estratégia, eu vou fazer o seguinte, pegar essa primeira entrada, eliminar essa coluna e essa linha, vou pegar essa submatriz, então eu vou ficar com 1 uma vez, 1, 0, 1, 1, menos, né, que se o primeiro é mais, o segundo vai ser menos, então aqui, esta coluna vai ser eliminada, essa linha também, e vou pegar essa cabeça aqui que é o 0, então vai ficar 0 vezes o determinante da matriz, 1, 0, 0, 1, mais, pegar aqui agora, na primeira linha, última coluna, vou eliminar eles, vou pegar essa matriz e calcular o determinante, então vai ficar 1 vez 1, 1, 0, 1. E neste caso a gente vai observar que isso aqui vai ficar 1 vezes 1, segunda parcela é 0, terceira parcela 1 vezes 1, isso aqui vai dar 2 como esperado, tá? E aí vamos agora para a nossa última proposição. E nós temos aqui o nosso último resultado que diz o seguinte, que o determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante da sua matriz transposta. E esse resultado, apesar de não parecer, ele está relacionado diretamente com a fórmula do determinante que a gente construiu nessa aula, tá? E para mostrar isso, eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar B a forma escalonada da matriz A. Isso aqui quer dizer o seguinte, que existem, né, matrizes elementares, tais que o produto de todas essas matrizes elementares que existem pela matriz A, isso dá a matriz B, tá? E aí, nesse ponto, nós temos duas opções para a matriz B. Ou ela é a matriz identidade, ou ela é uma matriz que tem linha nula, tá? Então, aqui tem linha nula, pelo menos um, e ou é a matriz identidade. E a gente vai resolver e separar isso aqui em dois casos. Então, o primeiro vai ser esse, e o segundo vai ser esse. Então, eu vou supor inicialmente, né, que essa matriz tem linha nula, e vamos ver o que acontece. Uma coisa que a gente não mostrou ainda é que o determinante de uma matriz que tem linha nula é zero. E como que a gente faz para verificar isso, tá? Então eu vou supor aqui, né, que B é uma matriz que tem linha nula, então eu vou supor que a última linha dela é nula, tá?
Então eu vou pegar aqui, a última linha dela é o vetor nulo. Significa que eu posso escrever essa matriz B como sendo o seguinte, linha 1, etc., até uma diferença de dois vetores quaisquer não nulos, tá? Com esse V aqui, um vetor qualquer não nulo no Rn. Afinal de contas, a gente está com uma matriz aqui, n por n. E aí, usando a linearidade da função determinante, né? Então, o determinante de B, na verdade, ele é o determinante dessa matriz aqui, né? Que tem essa diferença de vetores na última linha. Isso, na verdade, é a diferença de dois determinantes, né? Usando exatamente a linearidade por linha do determinante. E como a matriz aqui, né? Cada um dos determinantes aqui correspondem à mesma matriz, e aí eu tenho uma diferença, então este corta com este, claramente isso aqui dá zero. Então, se eu tenho uma matriz que tem uma linha nula, então o determinante dela é zero, tá? Excelente. E se o determinante, então, da matriz B é zero, automaticamente o determinante da matriz A é zero, tá? Então, se o determinante de B é igual a zero, isso é automático, implica que o determinante de A é zero, tá? Mas a gente não está interessado no determinante de A, a gente está interessado no determinante da transposta, tá? Mas a gente tem o seguinte, né? A gente tem essa relação aqui entre A e B. E aí, se eu fizer a operação da transposta aqui dos dois lados, isso aqui, na verdade, vai gerar o quê? Isso aqui vai gerar A transposto, E1 transposto, etc. até EN transposto. Aqui eu vou ter B transposto, tá? E aí eu tenho duas considerações para fazer. A matriz B, originalmente, né, por hipótese, é uma matriz que tem linha nula. Então, quando você transpõe ela, ela é uma matriz que tem agora uma coluna nula. Se ela tem uma coluna nula, é imediato, tá? Do teorema que a gente provou da forma que a gente provou do determinante, que o determinante é zero, porque afinal de contas basta fazer a expansão por cofatores em cima dessa coluna de zeros. Então o determinante dessa matriz aqui automaticamente é zero. Uma outra consideração que eu preciso fazer é com relação com as transpostas das matrizes elementares. Nós temos três tipos, né, de matriz elementar. Nós temos um tipo que é uma matriz diagonal, nós temos um tipo que é uma matriz que é triangular superior ou inferior, tá? E nós temos um terceiro tipo que é uma matriz que é simétrica. Então, as nossas matrizes elementares, elas sempre caem numa dessas três opções. Se por acaso a matriz é diagonal, o determinante é o produto dos elementos da diagonal. Então, na transposta e na matriz original, o determinante não muda, tá? Se eu tiver no segundo caso, que a matriz ela é triangular superior ou inferior, a mesma coisa. O determinante de uma matriz triangular superior ou inferior é sempre o produto dos elementos da diagonal. Então, não importa se eu transpuser, continua tudo a mesma coisa, porque, né, a transposta não mexe no que está na diagonal. E aí, finalmente, se eu tiver uma matriz que é simétrica, a matriz é igual à sua transposta, então claramente o determinante é igual. Ou seja, todos esses determinantes aqui são diferentes de zero, né? Individualmente, o determinante de todo esse produto aqui, tá? Ele é diferente de zero. E o determinante desse camarada aqui é igual a zero, né? Significa então, portanto, que o determinante da matriz A transposta vai ter que ser zero, e aí isso aqui é exatamente o determinante da matriz A. Então, pelo menos no caso em que eu tenho B, uma matriz que tem uma linha de zeros, tá? O determinante vai ser igual, tanto de A quanto da sua transposta, e no caso aqui vai ser zero. E aí nós temos o segundo caso, que é o seguinte, quando B é a matriz de identidade, né? Então, se B é a matriz de identidade, significa então que este produto vezes a matriz A dá igual a matriz de identidade. E aí, se eu transpuser isso aqui, eu vou achar então que A transposta é um transposta, etc. até N transposta. Isso é igual à matriz de identidade, que afinal de contas ela é diagonal, e todos os elementos ali da diagonal principal são unitários. Se eu passar, na verdade, todas essas matrizes que eu sei que são inversíveis, né, para o lado direito, a gente vai obter que a matriz, né, aqui, transposta, ela na verdade, ela vai ser a inversa, o produto das inversas dessas matrizes aqui, né? Então a gente vai obter aqui, né, EN T a menos 1, etc, até E1 T a menos 1. As inversas dessas matrizes transpostas das elementares aqui, tá ok?
E se eu calcular o determinante, então, aqui agora, o determinante da transposta aqui, da matriz A transposta, na verdade, é o determinante desse produto aqui. E a gente já concluiu, né, no passo anterior, que os determinantes das matrizes elementares e das suas transpostas, elas são iguais. Então, aqui a gente vai ter, na verdade, 1 sobre o determinante da matriz N, etc., até 1 sobre o determinante da matriz E1. Então, isso está bem definido, porque cada um desses determinantes é não nulo. Tá? Agora, por outro lado, considerando aqui, né, essa primeira relação, a gente tem o seguinte: a gente tem que em N, etc., até E1 vezes A é igual a identidade. Então, se a gente, né, passar todas essas matrizes elementares para o lado de lá a partir das inversas, né, a gente vai ter que A é, na verdade, E1 inversa, etc., até N inversa. Ok? E neste caso, a gente vai observar o seguinte: se eu calcular o determinante aqui, dessa matriz A, a gente vai ter o determinante dos produtos, né? E o determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz original, então a gente vai obter aqui 1 sobre o determinante de A1, etc., até 1 sobre o determinante da matriz elementar N. Isso, na verdade, corresponde exatamente ao que a gente encontrou, que é o determinante da matriz transposta. E aí a gente conclui a nossa demonstração aqui, que o determinante da matriz é exatamente igual à sua transposta. E a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado. Até!